Olá, amigos. Aqui é o professor Wesley Pinto, dando continuidade ao canal 4 Minutos para a Vida. Hoje o tema vai ser cateterismo gástrico na emergência. Como nós já falamos num vídeo de apresentação, sempre vamos pensar um assunto ou outro sobre uma temática envolvendo o serviço de emergência, tanto pré-hospitalar quanto intra-hospitalar. Não vai ser uma aula completa de cateterismo gástrico na emergência, porém, vamos discutir dois assuntos importantes dentro dessa temática tão importante. É, Dando continuidade, então, às definições do cateterismo gástrico. Né? O cateterismo gástrico é a inserção de uma sonda de borracha ou de plástico dentro do estômago, do duodeno ou do intestino, independente se for pela região nasogástrica, orogástrica ou diretamente na região por uma ostomia, né? Podendo ser inserido através da boca, nariz ou pela parede abdominal. As sondas podem ser curtas, médias ou longas, de acordo com a sua necessidade, né? Se for uma sonda gástrica, por exemplo, onde você precisa só fazer um esvaziamento da região gástrica, pode ser uma sonda curta, para uma alimentação da sonda média para a sonda longa. Os principais objetivos do cateterismo gástrico no serviço de emergência, principalmente no INTA, porque no pé não é muito comum fazer o cateterismo gástrico, é descomprimir o estômago, removendo gás e líquidos. Por exemplo, numa vítima que teve uma parada cardiorrespiratória, onde você ventilou ela sem uma via aérea definitiva no começo, e provavelmente esse estômago também cheio de ar. E aí você precisa descomprimir esse estômago de ar. Ou uma vítima de trauma, onde ela se encontra com nível de consciência já bem rebaixado, já foi estabilizado, e como medida auxiliar no intra-hospitalar, você pode utilizar um cateterismo gástrico, ou por nasogástrico ou por orogástrico, para você descomprimir esse estômago que pode estar cheio de gás, alimentos e até mesmo ar. Lavar o estômago e remover as toxinas ingeridas. Isso é comum na intoxicação exógena, cada vez menos, né, utilizando normalmente carvão ativado, para uma desintoxicação, quando o tempo ainda é bem menor do que 1 hora de intoxicação. Acima disso, nós já sabemos que a absorção do estômago foi muito grande, aí fica quase irrelevante fazer o cateterismo gástrico. Diagnosticar os distúrbios da motilidade gastrointestinal, fazer um diagnóstico médico, né? Administrar medicamentos e alimentos. É muito comum a utilização de sonda nasoenteral, por exemplo, mesmo a sonda nasogástrica, para você alimentar de forma curta, uma questão nasogástrica, e nasoenteral de uma forma mais prolongada, e utilizar também para administração de medicamentos. Tratar alguma obstrução e comprimir um local hemorrágico. Existem sondas específicas para isso, como a Beckmore, né? Aspirar o conteúdo gástrico para análise. Isso é importante também, que faz parte, inclusive, com uma confirmação do cateterismo gástrico. Os tipos das sondas. Existem vários tipos de sonda. Vou concentrar aqui nas 3 mais utilizadas hoje no Brasil. A sonda gástrica curta de Levin, né? A sonda longa, ou conhecida também como sonda enteral, uma das possíveis sondas enteral é a Dubhoff, não existe só ela, né? E a sonda de contenção de hemorragia, que é a Beckmore. Então, nós vamos citar aqui as 3. Sabemos que existem outras sondas, muitos tipos de sondas, com objetivos específicos, mas nós vamos discutir mais no departamento de enfermagem dessas 3. E aí eu vou pensar 2 assuntos importantes. Um deles é a utilização do lubrificante hidrossolúvel ou do gel anestésico. Essa discussão, se eu uso gel anestésico ou uso lubrificante hidrossolúvel, inclusive, foi dúvida minha por muitos anos, né? E aí vamos discutir com base nas evidências. Esse é um estudo bem legal, uma meta-análise com revisão sistemática da aplicação da lidocaína para aliviar o desconforto durante a sondagem nasogástrica, a inserção da sondagem nasogástrica. Esta meta-análise sugere, por exemplo, que a aplicação da lidocaína antes da inserção do tubo, da sonda nasogástrica, pode aliviar a dor e o desconforto. Usaram vários tipos de escalas, escala analógica visual da dor, várias escalas específicas de dor, e perceberam que o desconforto foi em 26%, sem aumentar, inclusive, um outro desfecho que eles analisaram, a questão das complicações, sangramento nasal, vômito, náuseas, mal-estar. Não teve um aumento disso utilizando o gel anestésico. Isso é uma dúvida comum minha. Será que o gel anestésico não traz eventos adversos? E vários estudos já mostraram que, se for feito da maneira correta, não faz tantos efeitos adversos assim.
A outra questão é a questão do um protocolo do uso de lidocaína, né, como gel anestésico na intubação nasotraqueal. Esse é um estudo prospectivo, randomizado, duplo cego, controlado por placebo, ou seja, um grupo de pacientes eles não utilizaram o gel anestésico e o outro grupo de pacientes eles utilizaram uma universidade, num pronto-socorro de uma universidade em Israel. E aí o gel de lidocaína administrado 5 minutos antes da intubação nasogástrica, né, da questão, a gente não usa muito esse termo intubação nasogástrica, mas no cateterismo gástrico, reduz significativamente a dor e a sensação de engasgo associados ao procedimento. Mas eles chegaram à conclusão que está associado a uma inserção mais difícil. Nesse estudo, onde teve um duplo cego controlado por placebo, nas vítimas que eles utilizaram o gel anestésico, com 5 minutos antes, essa é uma grande discussão. Se você usar o gel anestésico, passar o gel anestésico no cateterismo, na sonda gástrica, e logo fazer o procedimento, você está usando ele como um lubrificante e não como gel anestésico. Então ele tem que ficar ali no mínimo entre 3 a 5 minutos. A maioria das biografias relatam 5 minutos como o melhor tempo, para depois sim ele ter o efeito de gel anestésico e sim trazer uma melhor experiência para o doente pós-cateterismo gástrico. Então, nesse estudo, ele mostrou uma significativa diminuição de dor e sensação de engasgo nas vítimas que utilizaram o gel anestésico, comparado às vítimas que não usaram o gel anestésico, somente o lubrificante. Porém, teve mais dificuldade no cateterismo, não souberam relatar o porquê, mas é um estudo bem interessante. Esse é um estudo brasileiro da Universidade Federal de Sergipe, que foi aprovado para publicação, achei bem interessante, onde eles também fizeram uma análise randomizada em triplo cego, onde eles utilizaram a pulverização de 10% de spray de lidocaína antes do cateterismo nasointeral. Foi mais eficaz para aliviar o desconforto e a dor. Na verdade, eles usaram a pulverização de spray de lidocaína 10% mais o gel anestésico. E em outros doentes, eles usaram somente o gel anestésico com um placebo. A administração tópica de 10% de spray da lidocaína, então, portanto, trouxe uma medida melhor de alívio no processo do cateterismo gástrico, relacionado ao cateterismo nasointeral, na verdade, desse estudo. Então, mostrando que se fizer no tempo certo, a quantidade correta, pode ser bem útil sim o gel anestésico. Outro problema sério é a confirmação da posição do cateterismo gástrico no serviço de emergência. Não é muito comum o pessoal fazer cateterismo gástrico ou não tem, às vezes, muita habilidade e a confirmação, às vezes, pode passar desapercebida. Garantir a segurança do paciente é o principal objetivo. Quais são os pacientes de maior risco de broncoaspiração, pneumonia aspirativa, diminuição do nível de consciência, pacientes com confusão mental, reflexos de vômito e tosse deficientes ou diminuídos, agitação durante a inserção, ou seja, todos doentes que têm um nível de consciência alterado de alguma forma. Como podemos fazer a confirmação? Será que a confirmação de posição de uma sonda gástrica, sonda nasogástrica, orogástrica, nasointeral, é realmente tão importante assim? Esse é um estudo bem legal que mostra as complicações pulmonares em mais de 9.000 doentes analisados depois de um cateterismo gástrico. Uma revisão crítica. Foi revisado mais de 9.000 colocações de cateterismo gástrico. Havia 187 tubos inadequados com colocações na árvore traqueobrônquica, que se traduz em 1,9% da taxa de má posição. Parece pequeno, mas essas complicações podem levar os doentes à morte. Destes 187 extravios, foram 35, ou seja, 18,7% relatados pneumotórax. Pelo menos 5 que resultou em morte do paciente. Estamos falando de segurança do paciente, esses dados são realmente importantes. O mau posicionamento foi relatado entre 13% e 32% das tentativas subsequentes de reposicionamento, ou seja, tentar reposicionar a mesma sonda, isso traz também um risco relatado nesse estudo. Esse risco expõe a pacientes à mortalidade por posição traqueobrônquica que se aproxima a mais de 20%. Inesperadamente, ainda sem entender adequadamente nesse estudo, dos 187 extravios totais, 103, ou seja, 60,4% dos pacientes foram mecanicamente ventilados. Ou seja, pode ser que o doente tenha evoluído para
uma via aérea definitiva e, consequentemente, ventilação mecânica devido a uma complicação pulmonar de um cateterismo gástrico inadequado. Aqui é um estudo bem legal, na verdade, um guideline da Associação Americana de Enfermeiros de Emergência, dizendo como devemos confirmar a posição com base em evidência científica, né? Em nível A, todos os estudos nos mostram que a melhor forma de examinar, principalmente o cateterismo nasointerral, mas o nasogástrico também não é difícil de analisar, precisa mais de treinamento, é o uso da radiografia. Em nível B, o uso do teste da pH-metria, né? O uso de conteúdo gástrico para poder analisar o pH, e aí se o pH tiver menor que 5, é um conteúdo realmente gástrico. Um pH acima de 5, algumas biografias falam 4,4, mas em média 4,4 a 5, acima de 5, também pode ser considerado um conteúdo, por exemplo, pulmonar, não gástrico. Outra forma é o uso da ultrassom. A ultrassom está cada vez mais perto dos serviços de emergência. E aí vamos citar alguns exemplos aqui bem legal. Em seguida, nível C, a avaliação do conteúdo gástrico, a coloração, o aspecto, que também pode precisar de ser um homem independente, precisa do analisador ser realmente confiável. O profissional está treinado, com o olho treinado para isso. Não é difícil, mas vale a pena e outras coisas podem alterar. Por exemplo, medicamentos podem alterar o pH, o medicamento pode alterar a coloração também, e isso pode não ser fidedigno. O uso também da ausculta, nesse guideline, por exemplo, foi como não recomendado, como a maioria dos guidelines. E no Brasil a gente usa muito ainda o método auscultatório. E o uso magnético, detecção magnética com transiluminação, que não é muito comum no Brasil. Então, essa revisão sistemática analisou 14 guidelines, e dentro dos 14 diretrizes, eles concordaram que a radiografia é o método de teste mais preciso. Esse estudo, por exemplo, é de 2019. Dos métodos não radiográficos, o teste de pH, como avaliamos no guideline americano, foi o mais favorecido. O menos favorecido, a ausculta, como naquele guideline, inclusive foi não recomendado. Como confirmar a posição na radiografia? Não fica tão difícil, né? Aqui é uma sonda nasointerral, por exemplo, com a posição no pulmão. E isso fica bem diferente quando está a posição no estômago, ainda na fase pré-pilórica. Outra forma é analisarmos a radiografia. Podemos ver aqui, por exemplo, uma sonda dobrada na região da traqueia, né? A região traqueobrônquica. Aqui, ó, novamente, uma sonda no estômago e, em seguida, uma sonda que já migrou para o intestino. Então, precisamos treinar mais os olhos para esse tipo de exame. Você, enfermeiro, você, médico, precisa estar com o olho bem treinado para não deixar esse doente passar desapercebido, começar uma dieta inadequada ainda na emergência, ou administração de líquidos e medicamentos. O uso da ultrassom na linha intercostal, na linha do mamilo, não é difícil. Aqui é uma imagem de um enfermeiro que me cedeu essa imagem, mostrando ele confirmando, por exemplo, com ultrassom, a posição de um cateterismo nasointerral, e aqui mostrando nessa imagem o cateterismo e o conteúdo gástrico, né? Mais uma vez em verde o catéter migrando e em rosa o conteúdo gástrico. Então, em nenhum momento fica difícil, desde que você seja treinado para a avaliação da ultrassom. Lembrar que o enfermeiro, quando está avaliando essa ultrassom, está confirmando um procedimento, não é um diagnóstico, não é nada disso, não interfere em nenhum procedimento de outro profissional. Cada vez mais os enfermeiros devem fazer uso desses equipamentos no departamento de emergência, principalmente. Esse é um estudo mostrando, por exemplo, o estudo de 2018, publicado na International Medicine Emergency, o uso da ultrassom durante o cateterismo. Olha, aqui a seta mostrando a sonda passando pela traqueia, ele utilizando o transdutor no pescoço e depois a sonda já no estômago, ele mostrando aqui o transdutor bem na região epigástrica e aí a ponta da sonda sendo
demonstrada aqui já no estômago. Então, a confirmação da sonda é uma coisa muito séria, assim como a discussão do uso do geoanestésico da sua melhor maneira possível, não como lubrificante, sim como geoanestésico. E esse é o recado que nós tínhamos para você sobre cateterismo gástrico no departamento de emergência. Até o próximo.